Vamos então dar sequência à programação do primeiro Fórum Debate 2024. Quero registrar aqui a presença de Sidney Santos, representando o deputado federal Toninho Wandcher. Para moderar esse próximo debate, que vai ser sobre financiamento à inovação na agricultura brasileira, novas tecnologias para o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável, eu convido o diretor-presidente da Fomento Paraná, senhor Heraldo Neves. Também participam deste painel o chefe do Departamento de Agroindústria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, senhor Mauro Matoso. O pesquisador da agricultura digital na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, senhor Ari Fortes de Oliveira. E o gerente regional sul da Empresa Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, Bruno Camargo. Senhor Heraldo, por favor, a palavra é sua. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mediar um tema importante. É o painel 2 e vai discorrer sobre o financiamento à inovação na agricultura brasileira. Novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável, justo e ambientalmente sustentável. Nós estamos recebendo aqui conosco o Mauro Matoso, que é chefe do Departamento da Agroindústria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Estamos recebendo também, conforme já registrado, o Ari Fortes de Oliveira, que é pesquisador de agricultura digital na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que é uma referência nacional, uma referência internacional, inclusive, para os nossos IDRs. E também contamos com a presença do nosso colaborador, Bruno Camargo, que é o gerente regional que nos atende aqui na região sul da nossa FINEP, financiadora de estudos e projetos da FINEP. O tema que nós vamos discorrer eu já registrei também, e nós temos hoje dentro do Sistema Nacional de Fomento muitas discussões em relação à sustentabilidade, a produção sustentável. O agronegócio é uma missão importante, o agronegócio engajado também, e uma missão que também vem movimentando muito a nossa ABDE, que é a melhor forma de explorarmos os biomas todos que nós temos no nosso país, desde o bioma amazônico, passando pelo Cerrado, Atlântico, a Mata Atlântica, melhor dizendo, como forma da gente preservar biomas sustentavelmente, mas preservando também a sobrevivência dos povos, né, que ali habitam. A proposta aqui de discussão também leva em consideração alguns instrumentos muito importantes que nós estamos trabalhando dentro do Sistema Nacional de Fomento, como FIPS, não só FIPS relacionado ao apoio financeiro aos negócios urbanos, às empresas de tecnologias urbanas, mas também começa a derivar FIPS direcionado a agritechs. Nós estamos observando também alguns movimentos mais recentes da estruturação de FIAGROS, que são fundos que podem sim funcionar como uma alternativa de financiamento à inovação, à sustentabilidade no campo, sobretudo para alternar alguns limites de plano safra, quem sabe, vai depender muito do custo, ou de capital livre dos nossos bancos direcionados ao agro. Nós temos alguns programas também sendo derivados, né, estruturados e derivados nas mais diversas instituições financeiras relacionados a rebates, as redundâncias ou duplas equalizações como instrumentos importantes também para manutenção, para reprodução da agropecuária. Nós estamos também observando e começamos a trabalhar fundos relacionados à proteção cambial. Hoje, a captação internacional tem que ser uma realidade das instituições financeiras, mas o custo de proteger essas captações de variações cambiais acaba elevando o preço
dos empréstimos, das linhas de financiamento que dirigimos ao nosso público, principalmente empreendedor, tanto do campo e da cidade. Mas a gente não pode também deixar de esquecer, além dos instrumentos de garantias, também são instrumentos importantes para melhor prosperar a oferta de recursos aos nossos empreendedores, as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas hoje são de fácil percepção, as consequências, né, que elas vêm gerando em relação à produção agropecuária. Uma hora nós estamos com algumas secas em algumas regiões do nosso país, outra hora nós estamos com alguns regimes de chuvas excessivos, e isso vem sim prejudicando a produtividade e a produção do nosso mundo agro e pecuário também. Então, dando uma pincelada rápida em relação da proposta de discussão desse painel, nós vamos chamar, então, como primeiro painelista, eu já fiz uma breve apresentação, o Mauro Matoso, que é um quadro importante do BNDES, é um economista, trabalhou em alguns projetos importantes, que também vem sendo muito bem reproduzido dentro do Sistema Nacional de Fomento, que é o RenovaBio, e entre outras atividades. Então, meu caro Mauro, qual a contribuição do BNDES? O que o BNDES vem fazendo justamente para chegarmos a uma condição de produção agropecuária produtiva, mas também sustentável? É com você, meu caro, por favor. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui, né, nesse evento da BDE, essa receptividade da CIL e a todos os presentes aqui na mesa. Bom, o BNDES, para fazer todo o BNDES já há muito tempo, ele sempre pensa muito na questão de sustentabilidade para o país, né, de energia renovável. A gente sempre foi um grande apoiador da questão dos biocombustíveis. Então, isso já está na história do BNDES, está no nosso DNA, né, de pensar muito longo prazo, pensar muitos anos na frente, e sempre com essa visão de sustentabilidade. O que a gente tem feito hoje, né? Quando a gente vamos olhar para a agricultura, para a agroindústria, agricultura, para o agronegócio como um todo. A gente trabalha desde as linhas do governo federal, do Plano Safra, e aí você tem o Renovagro, Inovagro, né, estão disponíveis, mas as linhas definitivamente as linhas do Plano Safra são linhas pequenas, a concorrência é muito grande, então elas acabam de uma forma muito rápida, assim que elas são lançadas, elas acabam muito rápido. Então, mas são linhas que favorecem a questão de recuperação de pastagens, tentar favorecer quem faz algum processo mais sustentável. Então, esse é um ponto importante dentro da linha do governo federal. Quando a gente olha para outras, parte mais de industrialização, como foi dito, tem a questão do RenovaBio, né? Você tem a política pública do RenovaBio, que é para você tentar fazer biocombustíveis com menor pegada de carbono. Então você dá nota para os produtores, e o BNDES criou uma linha de financiamento que a usina produtora ela recebe um certificado. Se ela consegue melhorar aquela nota, ou seja, produzir um combustível com uma menor pegada de carbono ao longo do período do financiamento, o BNDES dá um desconto para ela. Então isso é um fator importante. E isso afeta até o produtor, né? Então toda a nota de carbono daquele biocombustível vem desde o produtor rural, de como ele faz a produção até a produção do biocombustível. Ou seja, se o produtor rural fizer alguma melhoria, o fator melhora, a empresa ganha um desconto, e aí hoje em dia você já tem alguma negociação entre os produtores rurais e as usinas para fazer esse repasse, né, do ganho que ela tem. Então você tem o RenovaBio, você tem também uma política para bioinsumos, né? O Alessandro estava aqui do MAPA, que cuida desse assunto. Então o BNDES já dentro da política de bioinsumos, biofertilizantes, a gente também dá um desconto para quem for produzir. Então tudo isso buscando a sustentabilidade. Mas acho que os principais pontos que a gente tem hoje são, a linha de inovação, né? O Pancera falou aqui também na primeira mesa, na abertura, que você tem uma política do BNDES e da FINEP de conceder linhas de inovação com custo menor, que isso tem desde P&D associadas às missões industriais que foram decididas pelo governo, e uma delas é a agricultura sustentável. Então, empresas que apresentarem planos de P&D ou na FINEP ou no BNDES
vão ter uma linha de inovação em TR, quer dizer que é um custo muito barato, né? Hoje está, acho que é em 2% ao ano, ou seja, que é o custo básico, então você tem um valor, mas dentro do BNDES é um recurso que é um pouco restrito também, mas dá para a gente trabalhar bastante nisso. Então você tem, e tem também para plantas, no BNDES tem para plantas novas, né, que não existem no país ainda. Então também uma planta nova de um novo biocombustível a gente também pode financiar como linha de inovação, e isso ajuda a agricultura, porque você tem, né, uma geração você precisa gerar mais produto no campo. Então você tem essa linha de inovação que é super competitiva, e a gente também está deve lançar agora em abril, o novo Fundo Clima, né? O governo fez uma captação, a gente tem falado que foi dito muito sobre a questão do dólar, da variação cambial. Então o governo federal fez uma captação de recursos para serem investidos em projetos sustentáveis, e aí vai desde reflorestamento até produção de biocombustíveis, de novos biocombustíveis, de mobilidade, que aí envolve até a bioeletrificação, quer dizer, você gerar uma produção de motores híbridos que usem no seu combustível, de fato, com biocombustíveis para gerar energia e o carro ser movido a bateria, mas ele é abastecido com etanol. Então isso para a gente, dentro da agricultura, é muito importante. E aí a gente falou muito dessa questão da variação cambial. Essa captação, o governo ele faz usando as suas reservas cambiais como lastro, e isso faz com que a gente não precise repassar a variação cambial para o produtor, para o financiado. Então você consegue estabelecer uma taxa fixa para ele. A gente em abril deve informar as condições corretamente, mas vai ser uma taxa fixa e alguns assuntos serão financiados. Então, tudo isso, falei de Fundo Clima, falei de Renova Bio, falei da linha de inovação, bioinsumos, e a gente também está fazendo alguns estudos no banco, também buscando a sustentabilidade. Tem dois principais. A gente financiou um estudo para mostrar a importância do uso de novas tecnologias no campo para reduzir o uso de água, o uso de insumo. Então a gente fez uma parceria com a Fitec e outra com a PUC do Rio para poder apresentar os resultados. Num desses projetos a gente conseguiu demonstrar que há uma economia de uso de insumos de até 20%. Então isso é muito importante. E você tem também um outro projeto que é para fazer... A gente também foi discutido aqui a questão da rastreabilidade, que eu tenho que provar que eu tenho que ser que eu sou sustentável, não basta eu dizer, né? E aí a gente está financiando um projeto em conjunto, até com o MAPA também, que a gente tem conversado com a secretária Renata, que é para fazer uma calculadora para a pecuária, que é um setor que sofre muito com isso. No mundo ele é, né, muito visto como um dos principais emissores do país. Então a gente precisa mostrar, né, comprovar que a pecuária brasileira não é tão emissora assim, e que você tem sistemas que podem emitir menos. Então a ideia é tentar fazer algo inspirado até no Renova Bio, né, de no futuro, a partir dessa calculadora, a gente pode propor alguma política pública que aquele produtor mais eficiente, você consegue dar um desconto na taxa, ou mostrar para o mundo que o banco, que o país consegue fazer um sistema de produção de proteína mais sustentável. Então, essas são algumas medidas aqui que o banco tem feito. Acho que o meu tempo está acabando, mas estou aqui fazendo para responder outras perguntas para quem quiser. O banco está à disposição, sempre olhando para essa questão da sustentabilidade, está no nosso DNA e sempre pensando muito longo prazo, pensando 10, 20 anos para frente. Ok, muito obrigado, Mauro. Seu tempo estava acabando, não sei se estava mesmo acabando, mas ninguém sinalizou, né? Foi ali, não prestei atenção, desculpe. Muito bem, então o nosso Mauro do BNDES trouxe algumas expectativas que já nós do Sistema Nacional de Fomento estamos esperando. Uma linha de inovação é importante, mais um jogador nesse mercado, o BNDES, dada a condição do BNDES de ser o principal banco de desenvolvimento, não só do Brasil, também da América Latina, de termos mais uma fonte de recursos para a inovação. Nós temos a tradicional FINEP, todos conhecem, as condições são muito boas da FINEP, tanto é que hoje nós aproveitamos aqui, formalizamos um contrato
de inovação de uma empresa de pequeno porte, trazendo os bons recursos, não é, Renato? As boas condições de juro da FINEP, com um fundo criado pelo governo do Paraná que permite zerarmos as condições de juros aos empreendimentos até o pequeno porte, né? Então a gente precisa justamente disso, né? De mais alternativas, mais fontes de recursos para serem direcionadas ao financiamento à inovação. E algo assim que a gente já deixa registrado, Mauro, e seria importante, quem sabe, a gente incorporar nos nossos estudos, é a possibilidade também da gente abrir mercado para as empresas inovadoras, né? Para aquelas que têm produção, têm produtos, têm serviços no mercado. Quem sabe numa condição também, se não pareando com as condições da FINEP, com as condições que o BNDES oportunamente vai lançar, algo em torno de TR mais alguma coisa, uma precificação anual em torno de 6%, mas também uma precificação, quem sabe, próxima, para que a gente possa abrir mercado, né, para as empresas inovadoras e, ao mesmo tempo, incentivar que justamente as empresas, as startups, pesquisem, inovem, né, e coloquem produtos à disposição do mercado. A gente deixa essa sugestão também. Eu vou até aproveitar esse ponto, né? A gente acha lá no banco que para uma startup talvez um financiamento não seja o melhor instrumento. Tá? Correto. Então a gente tem revisto a política de aplicação como equity nas empresas mesmo, né? O banco está revendo isso. A gente passou por um período que o banco estava só se desfazendo das participações. Agora a gente quer voltar a investir, né? E aí seria equity, porque a gente acha que essas empresas, elas, quando você dá um financiamento, tem uma questão de garantia, isso acaba complicando um pouco para elas. E que talvez o equity seja melhor, né? Que aí é um recurso que ela no limite ela não precisa nem devolver depois. Ela vai me pagar de outra forma quando ela der resultado. Então, talvez esse seja o instrumento melhor. O banco está olhando para isso e provavelmente nessa revisão de como a gente vai aportar recursos nas empresas, seja dado um foco em descarbonização da economia, sustentabilidade. Então essas empresas elas vão acabar tendo benefício, talvez não diretamente pelo banco, mas o banco aportando recurso num fundo e esse fundo fazendo o aporte nas empresas. Com certeza. Então nós teremos novamente chamadas sendo promovidas de gestoras de capital, né? Quem sabe para justamente o BNDES colocando o recurso principal sujeito à participação de outros cotistas para alavancar maiores recursos. Mas é um bom instrumento, é uma expectativa nossa também que nós tenhamos no Brasil novas chamadas, né, para participação justamente no risco do negócio. Em relação às garantias, nós estamos evoluindo, né? Nós brevemente teremos o FAMP, garantindo operações de inovação, inclusive de empresas de base tecnológica, startups, né, pela FINEP, né, um anúncio que está por vir, a gente também tem essa expectativa. Temos também expectativa, e já finalizando aqui a primeira participação do Mauro, de um relançamento, sim, do Fundo Clima, dadas as condições, principalmente para financiarmos alternativas energéticas. É uma expectativa do Sistema Nacional de Fomento, que a gente também registra por aqui. Vamos adiante, obrigado mais uma vez, Mauro. Agora vamos chamar o nosso Ari Fortes de Oliveira, que é um pesquisador, como eu já mencionei, da Embrapa. Ele tem muita experiência na área de economia, com ênfase em economia agrária, atua principalmente nos temas análise de séries temporais, econometria, uma matéria difícil essa, avaliação de risco climático, impactos nas mudanças climáticas, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado, doutorado em Ciências Econômicas Aplicadas pela USP. Então, Ari, nós estamos falando de instrumentos, de fontes, de fundos de hedge, instrumentos de garantia, um outro formato de apoio financeiro, não só a partir da tradicional linhas de financiamento de empréstimo, mas também chamadas de equity. Mas nós temos, além de instrumentos para melhor gerar produtividade e sustentabilidade do mundo agro, mas nós temos os efeitos da mudança climática, que merece muita atenção dos diversos níveis de governo, né? Não só a União, não só o Estado, mas também os nossos municípios.
E estamos sujeitos, a gente assiste muito isso, vive muito isso, principalmente nos estados do sul. Uma hora nós estamos num regime de seca, com impacto muito forte na quebra de safras, é o que nós estamos vivendo agora, que também essa quebra está associada com o regime excessivo de chuvas. O que o nosso Embrapa tem a oferecer também como forma de contribuição com a nossa sustentabilidade do campo? Bom, Reinaldo, assim, de maneira bem geral, até fazendo um link com o painel anterior e com os comentários que eu sei que vão surgir aqui, a Embrapa ela nasceu para poder se acoplar também ao crédito. O Brasil tinha crédito, tinha assistência técnica, tinha insumos, mas a produtividade não crescia no campo. E a nossa agricultura tinha o desafio de expandir em novas áreas, entrar num clima diferente. Então, de certa forma, foi, de fato, a estratégia de criar a Embrapa para poder fazer a indicação de pacotes tecnológicos, orientação e adaptação de tecnologia, orientação na assistência técnica, que criou uma espécie de eficiência maior na produção científica que embasou a nossa transformação. Nessa linha, dentro do campo, hoje, o que a gente enfrenta, o que a gente percebe claramente é a transformação digital. Então, produção de dados, produção de informação lá na ponta tem que ser traduzida dentro das cadeias produtivas, no setor financeiro e na comercialização, para que a gente consiga, de fato, manter a sacola funcionando, moderna, com comprovação, com toda a eficiência que a gente tem para poder conseguir recursos e entrar em mercados de forma competitiva, sustentável, agregando as dimensões sociais e econômicas aí. O que acontece recentemente dentro da discussão, por exemplo, com a Secretaria de Política Econômica, o nosso Conselho de Administração, é a discussão de taxonomias para a gente classificar essas operações que a gente está chamando de sustentável. E aí a gente vai ter que trabalhar com a taxonomia voltada para a propriedade rural, para o produtor, de alguma forma ranqueá-lo em termos de sustentabilidade, para projetos, os projetos que estão correndo dentro dos bancos, como é que esses projetos incrementam sustentabilidade. Então você tem que ter uma linha de base e a gente tem que quantificar o incremento que é trazido. A gente tem que trabalhar nos impactos locais, bacias, as questões de energia também estão relacionadas nessas dimensões. E a gente tem um desafio muito grande na questão social, né? Todas as questões trabalhistas, as questões de inserção das comunidades locais e da diversidade. Então, essas dimensões estão entrando em termos gerais de sustentabilidade e a gente tem a pressão climática. Então, fazendo o link aqui com a mudança climática, na verdade, assim, a minha área dentro da Embrapa, eu trabalho com a rede que chama de Rede de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Fiquei coordenando essa rede por 4 anos e sou parte do grupo gestor da rede. O que a gente faz hoje na Embrapa é um processo de olhar como que uma cultura agrícola, hoje, com a condição de tecnologia que é interessante isso no Brasil. Como a gente é muito recente, expandimos há 20, 30 anos em algumas localidades, a gente não tem uma história de sistema de produção estabelecido como se tem nos Estados Unidos. Você não tem bancos de dados específicos para cada produtor rural, para cada cultura agrícola, inclusive pelo dinamismo que existe. Então, o que a gente faz? A gente captura o que tem hoje de melhor na tecnologia, sistemas de produção que estão bem estabelecidos, cria uma modelagem de risco para isso, com modelos de culturas agrícolas, caracterizando os sistemas de produção e simula no clima do passado, para ver como é que isso resiste. Só que esse clima do passado já não está valendo muito mais. E aí o que acontece? As nossas avaliações de risco, a gente, a cada ciclo de 5, 7 anos, a gente atualiza a nossa base de dados para não mudar todo ano, senão o pessoal fica doido lá na ponta, no contrato, e a gente vai percebendo a mudança climática aumentando o risco. Então, o primeiro impacto é, quem aqui hoje opera com Proagro, né, auxiliando, dando as garantias lá para os contratos de crédito, percebe que está tendo uma pressão muito grande hoje. Até o pessoal que estava operando no seguro rural está saindo em alguns lugares. Os contratos do Proagro estão sendo pressionados, foram 11 bilhões de prejuízo esse ano, TCU em cima e cobrando da gente de fazer avaliações melhores. Mas não basta só olhar nesse passado, entendeu? Ver o que seria a produção no passado. A gente está trabalhando sistemas de monitoramento
ver como que está a condição atual da produção. Então, entra sensoriamento remoto. Esses mesmos modelos de planta, de cultura agrícola, a gente roda com o clima presente e estamos tentando gerar indicadores mais próximos de como é a produção de determinadas culturas agrícolas. Aí entra o desafio da geotecnologia. O que foi plantado nessa área? Em qual imóvel rural? A gente começa a ter que cruzar as bases de dados. Base de dados do Proagro, base de dados do CAR, base de dados, enfim, de solo, clima, relevo, que a gente tiver nessas regiões. Então, essa integração de base de dados que vai gerar esses indicadores e a gente vai também apoiar o produtor rural, mas a gente não quer virar gerente da propriedade do produtor, não é missão da Embrapa, a gente quer, na verdade, produzir conhecimento, a gente está levando também para os reguladores. E aí a nossa conversa é contínua com o Banco Central, com os agentes financeiros. Outro dia, até mesmo o pessoal do Sicob nos ligou e falou: Ari, eu estou aqui com um desafio porque a minha carteira está sendo classificada em termos de risco, eu posso expor só 15% dos meus contratos com produtores aqui em alto risco. E é uma base que eu já estourei. Os meus diretores já colocaram isso daqui. Como que eu explico que eu estou tomando ações para mitigar o risco e ter condições de aumentar a minha base aqui de operações? Aí eu expliquei o que é o zoneamento de risco climático para o pessoal de crédito. Uma coisa que eu acho muito interessante. A gente teve o desafio do crédito, criou o Proagro para criar os mecanismos de mitigação de risco, mas parece que o pessoal do crédito não usou os conceitos de gestão de risco que a gente até colocou no Proagro. Então, eu acho que esse é um passo que a gente tem que dar. Conversar melhor sobre gestão de risco de culturas agrícolas, tá? Outro assunto aqui que também surgiu, que eu achei interessante na conversa com o MDA, é a gente voltar a olhar para os pequenos e médios produtores rurais, até mesmo em termos de avaliação de riscos, tá? A gente já teve projetos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, voltado para as culturas de interesse da agricultura familiar. Eu acho que isso tem que ser retomado. Esses sistemas de produção, pequenos e médios produtores, uma atenção muito especial para a gestão de riscos hídricos, riscos também de suprimentos e logísticas para essas pequenas produções, trabalho com associações, com cooperativas, que aqui no Paraná é exemplar. Então, essa organização produtiva também vai criar essa solução. E aqui, aproveitando, eu não sei se os meus 5 minutos já estouraram, mas então tá bom. Então eu vou falar um pouquinho dessa questão da construção da adaptação à mudança climática, né? A gente pode trabalhar, Cinquinho, mudança climática com uma perspectiva de uma transição, uma construção de resiliência. Então, por exemplo, eu tenho hoje na agricultura aqui no Paraná, a minha soja, a gente tem um programa que chama Soja Baixo Carbono, que foi feito até um edital de inovação bem interessante para construir um protocolo. E com o pessoal daqui, a gente construiu uma lógica de níveis de manejo. Então, você que é um produtor convencional, que usa agrários, não faz conservação de solo, está no nível 1. Depois você começa a introduzir uma prática de não revolvimento, vai para o nível 2. Você faz rotação de cultura e tem um nível de plantio direto por pelo menos 2 anos, está no nível 3. Acima disso, já tem 4 anos ou mais, você tem aí um nível 4, que é uma boa conservação de solo. A ideia, isso daqui aumenta a água armazenada no solo. Isso aumenta o número de dias que você pode plantar antecipadamente. É o que a gente chama de níveis de manejo. E a gente está trabalhando para incorporar isso nas avaliações de risco. Então, você, quando vai contratar, a ideia é que se você consegue comprovar que fez esse manejo, você começa a ser bonificado em termos de avaliação de risco e tem as métricas construídas. O outro ponto é mais transformacional. Então, você mudar de cultura agrícola, por isso que é importante também ampliar o escopo de culturas avaliadas, porque você, quando escolhe plantar, está tomando uma decisão de investimento, uma decisão de transformação. Por exemplo, se a gente vai recuperar áreas de pastagem, o cara que entra nessa área tem que ter uma noção das alternativas que ele tem de produção. E o que pode se organizar naquela região tem que ser um conhecimento também de outros atores na cadeia, não só do produtor rural. Então, essa construção da visão das avaliações do desempenho das culturas agrícolas é uma das missões nossas, assim, de melhorar quantificar esses resultados, né, nas avaliações de risco climático. E o outro elemento que eu também acho fundamental, na nossa conversa, por exemplo, eu falei aqui
da elevação de temperatura. Isso cria uma pressão de estresse nas plantas, elas consomem mais água. Num sistema de dupla safra, por exemplo, você vai ter um milho espremido para ser plantado dentro de um período de risco mais alto. Isso vai causar um prejuízo. E aí, o manejo, que eu já expliquei, permite antecipar um pouquinho se você evoluir, mas se você tiver financiamento para compra de máquinas, para você plantar mais rápido dentro de uma área, já é uma forma de você acelerar o plantio e ficar dentro da janela. Se você tiver inovação, por exemplo, a Embrapa Milho Sorgo fez um sistema de plantio enquanto você ainda não colheu a soja, que a gente chama de antecipe, você antecipa o plantio. Se você tem uma fração da área sendo plantada com esse sistema, você já entra um pouquinho para dentro da janela também. Então você conseguiria, teoricamente, permanecer num ambiente de temperatura mais alta, dado que você vai ter oferta de chuva ali dentro. Só uma última mensagem, assim, para a gente ver a cognição da gente mexer um pouquinho. Esse ano é um ano com El Niño radical, um El Niño muito forte. Temperatura média do planeta nessa circunstância sobe 0,2 graus. Olha o que 0,2 graus de temperatura já fez com a circulação do planeta. Mexeu na distribuição de chuvas, mexeu nas temperaturas, mexe no estresse. 30% de perda, 20% de perda é o que a gente viu aqui em alguns estados. O que acontece com a gente agora é que esse padrão é daqui para cima. Nossa temperatura pode chegar a 1 grau, 1,5 graus em média, e aí vem os El Niños aumentando mais ainda, vem essas oscilações aumentando. Para a gente ter uma noção do estresse, não é querer fazer futurismo nem terrorismo, mas a gente de fato tem que construir um sistema capaz de lidar com esse passado, com o presente e também com a inteligência para construir adaptações, antecipações para as pressões que vêm no futuro, tá? Essa mais ou menos é a gestão de risco que a Embrapa tá metida no meio, tentando trabalhar junto com o contexto financeiro. Perfeito. Quem milita no sistema financeiro sabe da importância das nossas matrizes de risco, não é, Renato? Passando por risco de crédito, risco de mercado. E agora nós estamos recebendo, e é importante ter o registro, né, até da defasagem como o sistema financeiro vem trabalhando e não se apropriando de uma matriz para riscos climáticos e também, claro, o sistema financeiro evitar perdas relevantes. Então é uma dica importante que o Ari deixa como registro. Para nós é importante aqui no Paraná, Fomento do Paraná, especialmente porque logo, logo a gente entrará fazendo também a operação do crédito rural, né? E pelo que entendo também da tua fala, se você quiser no outro bloco pode até falar um pouquinho mais sobre isso, é a possibilidade de conciliar, sim, o risco climático com produtividade, com produção, claro, a partir dessa tecnologia que a Embrapa está desenvolvendo, né, e logo, logo oferecerá também para consumo, né, do sistema financeiro nacional, em benefício, claro, principalmente dos produtores rurais. Correto? Fala agora ou na próxima? Depois. Fica a pergunta, a provocação registrada para você discorrer um pouquinho no bloco final, que por certo a gente terá um pouquinho menos de minutos, né? Mas agora vamos finalizando essa primeira parte. Vamos ouvir um pouquinho o Bruno Camargo, como a gente já disse, é gerente regional da FINEP aqui para a região sul. Ele tem uma vasta experiência como colaborador da FINEP, foi analista de fomento, analista de crédito, analista de investimento, de desenvolvimento de negócios, tem formação acadêmica da Master Ciência, MSc Management, e tem também uma graduação realizada pela Finance Fundação Getúlio Vargas, Level 3, candidate pela SFA Institute. É isso, meu caro? Não deixei de nada aqui de lado? Opa! Então, conosco o Bruno Camargo vai falar um pouquinho, da mesma forma como o Mauro discorreu, do que podemos esperar, quais são as expectativas em relação ao BNDES, a contribuição para o agro sustentável, tecnologia para melhorar a produção do agro. Vamos ouvir agora, então, o Bruno em relação às perspectivas, o que a gente pode colher como expectativa da FINEP, que é uma grande agência
de financiamento à inovação no nosso país. Por favor, Bruno, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A FINEP está vivendo um momento muito importante, tá, de crescimento exponencial nas operações, tanto de crédito quanto não reembolsáveis. Isso tem ocorrido nos últimos 3 ou 4 anos. A gente está saindo aí de montante de 2021 de 2 bilhões, mais ou menos, contratados. Para ano passado, a gente contratou mais de 10 bilhões, então foram 5 vezes, né, mais aportes em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto para ICTs, nas instituições de ciência e tecnologia, quanto empresas, tá? Mas especialmente empresas. No ano passado, a FINEP contratou 7 bilhões e meio de reais em projetos de inovação para empresas, e nesse montante o agro tem se tornado cada vez mais relevante, tá? Então, ano passado ultrapassou 20% das contratações reembolsáveis o setor do agronegócio, incluindo aí, né, alimentos, biocombustíveis. E a região sul aqui é uma das que mais tem demandado recursos FINEP. Das operações de financiamento, metade das operações do ano passado aqui, das operações diretas com a FINEP, de empresas maiores, foram aqui do sul. E quando a gente fala de recursos via agentes financeiros, que a Fomento Paraná é um dos repassadores, BRDE é nome repassador primeiro, Cressol também, que começou a 2021 e agora já está empatado com o BRDE em número de operações. Mais de 70% das operações descentralizadas estão aqui no sul, né? Então a demanda é muito grande, e isso tem alguns motivos aí, tá? Um deles é a disponibilidade integral aí do nosso orçamento, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que ano passado, né, ultrapassou esses 10 bilhões, que é o que a gente alocou, né? E que esse ano deve chegar em 12 bilhões. E também a alteração, e esse recurso a gente aloca tanto para recursos não reembolsáveis, que se chama aí de fundo perdido muitas vezes, e também para empréstimos, né? E nos empréstimos a gente teve essa alteração, né, que o Heraldo comentou, que foi a adoção da TR como indexador das operações de financiamento, né? Então antes a gente atuava com a TJLP, que estava em 6,5% mais ou menos ao ano, e a TR hoje está em 0,1% nos últimos 12 meses. Então, com algum spread, né, para a operação, a gente tem operado com taxas a partir de 2,3% mais TR ao ano, 2,4% então, por cento ao ano hoje, para projetos de inovação, tá? Que estejam dentro das diretrizes do CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Uma das missões é o agro, né? A primeira delas, na verdade, né, é o apoio à agricultura sustentável, né? E para isso, né, a gente tem apoiado aí tanto com editais, que foram recém-lançados aí dentro do programa FINEP Mais Inovação, quanto na linha de financiamento Mais Inovação, que é essa mais barata que a gente tem, né? E quando a gente vê aí a demanda do agro, ela vem muito puxada tanto pelo setor industrial, quanto também pelas cooperativas agroindustriais, que a FINEP, até 3 anos atrás, a gente não apoiava esse tipo de organização sem fins lucrativos, né? As cooperativas têm sobras, né? Não tem lucros, tem associados, não tem sócios, então não são empresas, né? E a gente passou a apoiar esse perfil de organização e como as condições ficaram muito favoráveis a elas, né? Elas são muito baratas, as condições financeiras, na verdade, são boas para qualquer organização que inove, né? Elas têm vindo com muita vontade, testando, na verdade, no começo. Então, a gente apoiou cooperativas aqui já como a Frimeza, a Aurora, tem várias outras, na verdade, aprovadas, estão em processo de contratação internamente, tá? E os projetos vão crescendo ao longo que eles vão pegando experiência e confiança nessa fonte de recurso que, imagina, para uma cooperativa, né, parece algo muito distante. Vou captar um recurso com a FINEP, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, essa parceria, né, junto com os agentes financeiros também, com essa capilaridade que vocês oferecem, né, principalmente aqui no Sul, isso tem agregado muito. E naturalmente, quando você vai interiorizando a nossa opção de apoio, o apoio ao agro vem junto, porque as empresas do agronegócio fornecedoras estão interiorizadas, né? Então, quando a gente
olha, a nossa carteira hoje da FINEP, ela está muito, muito interiorizada. Mesmo empresas pequenas, né, mesmo empresas grandes, quanto as menores também, tá? Hoje tem uma proporção bem relevante, acima de 80% para empresas de até médio porte na nossa carteira, então nós estamos conseguindo chegar nelas via as cooperativas. Com relação aos temas, assim, o perfil, né? O financiamento é para empresas que busquem inovar, mas eles podem também inovar adotando tecnologias, né? Não só desenvolvendo tecnologias de fronteira, né? São linhas de adoção tecnológica também, incorporação de tecnologias para produtos e processos, tá? Mas que podem ou não ter desenvolvimentos internos, né? Especialmente nas operações diretas com a FINEP. Via agentes financeiros é necessário haver algum desenvolvimento, mas a principal demanda do agro e dos setores em geral está em inovação de processos, né? Então, realmente, havendo incorporação de equipamentos nacionais ou importados, protótipos, etc., mas tem um componente importante de incorporação de tecnologias, tá? Temas, novas sementes, biotecnologia, máquinas e implementos agrícolas, fertilizantes, combustíveis de segunda, terceira geração, biocombustíveis, tecnologias para redução de emissão, tudo isso a FINEP tem apoiado, tanto com recursos não reembolsáveis quanto reembolsáveis, tá? Mas aí vou focar um pouco assim, quando a empresa quer desenvolver uma nova tecnologia, está buscando desenvolver algo para oferecer ao setor do agronegócio para melhorar a produtividade de forma mais ampla, né? Com uma nova solução. A gente tem os programas do Mais Inovação agora, que são editais, né, que foram recém-lançados. A gente tem um edital do Mais Inovação, que é a agricultura sustentável, são 280 milhões, tá? Para desenvolvimentos feitos por empresas em parceria com instituições de pesquisa, então incentivando essa interação em empresas e CTs, porque a gente enxerga que as CTs conseguem incrementar, né, elas estão mais próximas da fronteira tecnológica, que a gente consegue ter projetos com maior intensidade tecnológica. E são 280 milhões para esses segmentos, apoiando novos fertilizantes, novos insumos para vacinas, por exemplo, para o agronegócio, edição gênica, produtos biológicos e também tecnologias para redução de gases de efeito estufa, né? Nessas chamadas existe um valor ali para cada um dos temas e que a gente vai apoiar projetos que vão desde a prova de conceito até o protótipo. Então, são projetos de pesquisa e desenvolvimento. Quando se chega lá no fim, né, a empresa quer colocar no mercado, ela pode, ao fim do projeto, captar um financiamento dentro das linhas usuais da FINEP para realmente inovar, né, que a inovação realmente é colocar no mercado. Temos uma linha também, um edital de bioeconomia, são 250 milhões, tá? E tem toda essa questão de biocombustíveis, né, que se foi comentado aqui, né, voltado aí para o setor automotivo, por exemplo, né? Então, essa é uma das prioridades que a gente tem. E um grande benefício aí que a gente tem é a questão da forma de envio das propostas nessas chamadas. Elas são todas em fluxo contínuo, então não é um edital normal que tem um prazo, aí se você errou alguma documentação, você está fora. No fluxo contínuo a gente pode receber as propostas a qualquer momento, então você pode conseguir uma proposta melhor, que ela realmente esteja, né, boa na avaliação das empresas, né, de quem está enviando. E se tiver algum erro, né, a gente vai ter um feedback e a empresa pode entrar de novo enquanto tiver recursos, né? Então, com isso a gente consegue cobrir toda a gama de pesquisa, desenvolvimento e inovação e o agronegócio tem sido muito intensivo e muito demandante de tecnologias. Hoje a FINEP só apoia, né, na verdade por estatuto sempre apoiou, né, apenas CNPJs, né? Então quando a gente fala do agronegócio, isso pode ser um desafio para, né, o agricultor ter apoio da FINEP, na verdade, porque a gente apoia empresas, mas o que a gente vê é a evolução do agronegócio, a gente tem cada vez mais agricultores profissionalizando seus negócios, se tornando empresas e com isso eles vão podendo acessar as linhas de financiamento da FINEP, né? Ou se ele for uma pessoa física, ele pode se beneficiar quando uma cooperativa que ele está associado capta um financiamento, ele vai se beneficiar das tecnologias que essa cooperativa vai
agregar ao seu negócio, né? Então, acredito que a gente está bem coberto, assim, e está tendo bastante sucesso, mas a demanda é muito grande, na verdade. Quando a gente fala de 10 bilhões, quando a gente fala do agro, a demanda de financiamento é muito grande, né? Mas a oportunidade também é muito grande. A gente vê um setor muito resiliente, né? Um dos principais que a gente deve ter aí nos próximos anos para apoiar, sem dúvida. Perfeito, muito bom, Bruno. E registrando também não só a importância da FINEP em financiar a inovação, até porque, naturalmente, esse é um espaço que tem que ser ocupado pelo governo, até diante dos spreads serem muito baixos, a partir da precificação das taxas de juros, naturalmente o governo é que faz o financiamento à pesquisa e inovação. E mais do que isso, vocês estão atuando e de forma muito dinâmica, ofertando outras formas de apoio financeiro, chamadas públicas para recursos não reembolsáveis, para promover mesmo a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação nas empresas brasileiras, inclusive do agro, né? A Agritech vem se reproduzindo uma velocidade muito grande, mas pode ocorrer essa reprodução maior ainda, também a partir dos mais diversos apoios, não só como o Mauro do BNDES sugeriu, a partir de linhas de financiamento, dadas algumas dificuldades de garantia, mas na forma também de participação no risco do negócio. E esse instrumento já é bastante utilizado pela FINEP já há alguns anos, né? E também a gente vem percebendo que é importante, sabe, Bruno, esse movimento itinerante de buscar aproximação da FINEP com os intermediários da FINEP. Isso está sendo muito importante, porque está sendo mais recorrente o uso do recurso para inovação como elemento de competitividade e produtividade aqui no nosso país. Então nós estamos observando essa proximidade, logo isso vem facilitando, porque não é fácil você processar nas nossas esteiras, né, projetos de inovação. Essa proximidade, essa forma que vocês também vêm nos ajudando a entender os manuais, principalmente o manual de OLS, significa sim dinheiro circulando na economia a partir de bons projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente ficamos por aqui nesse primeiro bloco. Nós temos mais 5 minutos para cada painelista aqui, conforme é anunciado pela coordenação da BDE. Fazendo aqui uma provocação para o Mauro do BNDES, a partir da participação da entrada, mais uma vez, do BNDES fazendo financiamento à inovação, ou colocando outros instrumentos, né, como aporte nos negócios, principalmente de empresas de base tecnológica, tendo em vista que a FINEP já tradicionalmente trabalha nesse ramo de financiar a pesquisa, desenvolvimento e inovação, há possibilidades de uma atuação complementar, ou nós teremos instrumentos BNDES, FINEP, de financiamento à inovação, praticamente oferecendo as mesmas condições, com o mesmo direcionamento ao público-alvo, ou há possibilidades de haver alguma diferenciação da atuação do BNDES nesse segmento com a FINEP? Deixo essa provocação, Mauro, para você e para o Bruno, por favor. Não, mas é simples, assim, tem uma coordenação entre os dois, né? Foi feito um acordo entre os dois para não terem, né, o BNDES ele conseguiu essa linha de inovação, que é 1,5% do saldo devedor do FAT. Então eu só posso pegar 1,5% do saldo devedor que eu tenho com o FAT, que é o principal recurso do BNDES, e aplicar como inovação em recurso em TR. E aí foi feita uma coordenação com a FINEP da gente cobrar as mesmas taxas, para não ter diferença. Então esse é o primeiro ponto, e também não ter concorrência, ser complementar. Né? Então você vai tentar... Vamos pegar os instrumentos do Estado, lembrando que todos nós somos Estados brasileiros, somos todos agentes do Estado brasileiro, então a gente tem que atuar em conjunto. Então esse é um primeiro ponto. E aí você tem instrumentos diferentes. Então, por exemplo, a FINEP ela tem a subvenção econômica que o BNDES não tem. E aí a gente até tem uma parte de recurso não reembolsável, mas perto da FINEP é muito pequeno. Mas a gente tem a condição de fazer operações de aporte de capital em empresas, que a FINEP também tem esse instrumento, mas é muito menor do que o BNDES. Então, você tem uma linha no meio de crédito que a gente coordenou para ficar o mesmo custo, para não ter concorrência. Vamos cobrar aqui a mesma coisa, para não ter diferença. E
a FINEP tem subvenção, o BNDES tem aporte de capital nas empresas. Cada um com o seu instrumento, e a gente vai tentar fazer alguns exemplos. Então, a gente está conversando com a FINEP de fazer um acordo, por exemplo, hoje você tem uma questão do biocombustível para aviação, que é algo muito importante para o país, é uma discussão mundial. Então, a gente quer fazer uma chamada conjunta, BNDES com FINEP. Chama, os dois analisam os projetos e depois a gente divide. Olha, esse aqui eu acho que é melhor para você, porque você tem um instrumento mais adequado, esse aqui é melhor para mim, porque eu tenho um instrumento mais adequado. E aí, vamos fazer uma primeira experiência. Se funcionar, ótimo. A gente vai em frente e segue. Então, essa é a ideia. Né? A ideia é trabalhar em conjunto. A gente tem conversado muito, tem lançado vários jornais. Já fui na FINEP, a FINEP já foi lá no banco, e assim vai, e assim tem que ser. Então, a gente tem que fazer isso coordenado. Né? E aí eu queria aproveitar já os segundos, não marcar o tempo, então eu vou... Questão de taxonomia, que o Ari levantou, da Embrapa, a gente de fato sabe que isso é muito importante para a questão de sustentabilidade. E eu até brinco que a gente no BNDES, nós somos agrônomos urbanos. Ou seja, eu financio o agro, mas eu não entendo muito não. Se você botar um pé de soja na minha frente, eu vou ficar me perguntando assim, aí é um pé de soja? Eu não sei. Mas eu preciso entender. E aí a gente precisa desses instrumentos da Embrapa, né? A gente tenta fazer, quando a gente usa o RenovaBio, por que ele é importante para a gente? Porque ele me dá um número que diz se aquele cara está produzindo de forma mais sustentável ou não. Porque ou se eu for analisar lá, eu diria que isso funciona até para o gerente do banco comercial. Ele também não entende muito não. Ele entende, como ele tem que financiar a loja e o agro, ele vai entender mais ou menos. Então, essas regras, você ter claramente o que é e alguém para dizer isso para você, ajuda muito a gente. Então, a gente tem estimulado, e nosso sonho é esse. É você ter essas taxonomias para você facilitar muito a concessão de um desconto no crédito se o cara tiver uma prática mais sustentável. Isso é muito difícil, né? A gente reconhece. Você tem uma questão de extensão agrícola que hoje você tem muito produtor rural. O país é muito grande, o setor agro é muito grande, você poder atender todo mundo fica muito difícil, mas é o sonho. O sonho é esse. É a gente ter, e aí você consegue fazer uma produção mais sustentável, mais fácil de avaliar. Perfeito. Em cima do tempo. Obrigado mais uma vez, Mauro. Então, tendo em vista que eu fiz aqui uma pergunta, uma provocação conjunta, então uma resposta do Bruno, quebrei aqui um pouquinho a ordem, Ari, mais você fica daí para encerrar o nosso painel. É mais uma complementação, né, justamente enfatizando essa parceria. A FINEP, última vez que a gente atuou de forma conjunta, né, BNDES e FINEP, isso foi ali por volta de 2014, né, 2013, 2014, no plano Inova Empresa ainda, a gente desenvolveu uma série de ações em conjunto, de chamadas públicas em conjunto para diversos setores, né, energia, agro, saúde, vários, e que quando a gente retomou esse momento de movimento de coordenação, de ação conjunta agora, né, no ano passado, aquele aprendizado foi muito considerado para pensar como que a gente vai atuar agora, nesse novo momento, pensando como a gente fez antes, né, e o que estaria melhor agora. Então a gente fez esse acordo, né, de a trabalhar com taxas semelhantes, né, para inovação, mas acho que a oportunidade aí está porque um pode fazer o que, no caso a gente, por estatuto, pode fazer subvenção, merece, não faz, mas tem não reembolsáveis que tem feito via Embrapi, que a FINEP não faz também, então são coisas complementares para apoiar o processo de P&D via ICTs ou ICTs com empresas, essa interação, né? A questão do equity, o BNDES tem um histórico aí mais constante, né, e em maior volume de apoio, né, a gestoras, tem lançado chamadas periodicamente, né, então isso fica claro. A FINEP já aportou em mais de 35 fundos, tem uma participação importante no ambiente de venture capital no país, mas a gente vê que nos últimos anos assim, a gente não tem lançado chamadas e não tem aportado via fundos, a gente tem aportado empresas via o programa FINEP Startup, que a gente investe via uma opção de compra, que até recentemente ali teve um PL do senador Delcy Lucas, que eu vi que deve ser formalizado um mecanismo que é internacional, que vai mitigar, vai criar, basicamente a FINEP e o mercado vão atuar com o mesmo mecanismo de aporte em empresas, sem ser um mútuo conversível, né, que o mútuo geralmente os investidores investem em startups com um mútuo conversível, que é uma dívida
que pode ser conversível em participação, porque se o caso da empresa der água lá, der algum problema, ele não tem responsabilidades legais sobre a empresa, né? Então tem um mecanismo, não estou lembrando agora a sigla, tá? Mas basicamente esse recurso vai poder entrar na empresa sem ser considerado dívida e nem equity. Vai ser um produto híbrido ali e vai reduzir o risco jurídico desse investimento, né? Mas, bom, independente disso, a gente tem essa questão do financiamento, né? Que a gente, tanto o FINEP e o BNDES, apoiam o desenvolvimento, né, e P&D e inovação nas empresas, mas eu vejo o BNDES, assim, tem um produto que opera há décadas aí, que é o Finame, que é uma das principais formas de trazer inovação para as empresas é via adoção, incorporação de tecnologia, né? E o BNDES tem esse produto o Finame que a FINEP não tem. O FINEP tem apoiado produtos que são mais focados na oferta, né? No desenvolvimento de competências internas para inovação com o pessoal, né? Basicamente, que envolvam um aprendizado, né, tecnológico, etc. E que o Finame é uma opção que poderia ser mais... Eu colocando alguma sugestão aqui realmente, né? Porque existe oportunidade aí para utilizar esse produto que a gente não deve fazer nada semelhante e utilizar para fazer com que a inovação, né, se dissemine de forma mais abrangente ainda, né, para as empresas inovadoras, né? Então a gente tem que trabalhar com produtos que são complementares. A gente vai ter linha de Finame para inovação também. Tem também, vai ter, mostrar alguns equipamentos inovadores e aí ele vai ter taxa em TR também. Tem questão de parques também, né? De parques para poder apoiar urbanização de parques tecnológicos, tomar parques mais interessantes para atrair empresas, né? Que a FINEP em geral tem apoiado a construção dos ambientes de inovação e estruturação, mas não apoia a rua, por exemplo, do parque, nem o poste. Aí às vezes ficam os parques meio inóspitos algumas vezes, né? E o BNDES vai poder ajudar dessa maneira, pelo que eu tenho acompanhado. Então, essa complementaridade que eu vejo que tem acontecido e que tem, assim, acho que é isso que precisa ser feito. Muito bom ouvir isso de vocês. Aqui nós estamos com os principais... A gente nem combinou antes, hein? Verdade. Ouvir isso de vocês representam dois instrumentos poderosíssimos de apoio a atividades econômicas aqui no nosso país e saber, né, que nós teremos FINEP, BNDES atuando de forma complementar, organizada, pareando as condições de juros, que é importante também, não haverá concorrência. Nós esperamos avidamente pelas boas notícias. Essa notícia de Finame para os inovadores é importante, é justamente o que a gente entende como pertinente, um instrumento também de abrir mercados para as empresas que inovem, coloquem seus produtos à disposição dos consumidores. Importante, parabéns para vocês. E para finalizar, agora nós vamos ouvir os 5 minutos finais do Ari em relação à possibilidade de conciliar risco com produtividade a partir das tecnologias da Embrapa. Por favor, meu. Eu para continuar no jogo, eu vou fazer um link aqui na Renova. Fique à vontade. Que aí a gente fala um pouquinho dessas mesmas soluções. Na questão da taxonomia, o Mauro comentou dessa questão da calculadora, também da Renova Bio, né? E que hoje interessa fazer na pecuária. Na verdade, eu tenho um projeto FINEP que chama Renova Map, que complementa a Renova Calc. Então, a Renova Calc é a calculadora de análise de ciclo de vida que vai gerar a nota de eficiência energética para os créditos de descarbonização da Renova Bio. Mas nem tudo dá para calcular. Muitas coisas você entra como critérios de elegibilidade. Por exemplo, na Renova Bio tem 3 critérios. Você não pode produzir biocombustível em área desmatada depois de 2018, entendeu? Você tem que respeitar, tá com o cadastro ambiental rural ativo ou pendente, não pode estar suspenso ou cancelado, né? E isso daí entra como critério. Passou a barreira do critério, aí você vai ter sua nota calculada. O que dá para calcular vira calculadora. O que não dá, a gente transforma em critério. Então lá na Renova Bio a gente tem um sistema que a gente está fazendo no FINEP, para parceria lá para a gente fazer os critérios de elegibilidade serem verificados. E é interessante isso, aí eu vou fazer o gancho agora com o meu mundo natural, que é o mundo do seguro, da gestão de riscos lá. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente hoje deve estar chegando aí em 15% de área segurada com Proagro PSR, tá? Com seguro rural que a gente tem, seguro agrícola. Nos Estados Unidos isso chega a 94%. O que é a diferença do que tem lá?
Uma coisa é a informação, a outra coisa é um ambiente regulatório que consegue fazer uma organização de uma série de regras para criar contratos novos, para criar formas diferentes de você gerar o seguro para o produtor rural. Uma das estratégias nossas é a gente, de fato, começar a trabalhar as métricas de produtividade. Essa produtividade no Brasil tem esses problemas que eu falei com vocês, uma agricultura dinâmica, em expansão, em áreas que você não tem histórico, e que ali a gente precisa ter mecanismos de coleta de dados e modelagem para diminuir essas incertezas. E aí a gente gera métricas de risco, métricas de oportunidades melhores ali com determinada cultura agrícola. E dentro da Embrapa, isso daí a gente está tentando trabalhar muito junto do Ministério. Aí a gente está lançando um produto que chama Zarc Pro, na verdade é Zarc Produtividade. A gente fez isso para soja, milho e cana, mas isso está num processo de validação, porque, gente, assim, é muito mais informação quando você quer medir produtividade em cada região do país. Não só risco climático, que é aquele negócio que define janelinha, tá? Quando você vai trabalhar também níveis de manejo, essas diferenças que tem desse sistema de produção, isso introduz complexidade para a gente. E isso daí você não faz mais sozinho. Você tem que começar a fazer parcerias na agricultura digital, coletar dados, validar resultados, trabalhar com cooperativas. Por isso que esses programas a gente está começando também no Paraná, porque aqui tem essa base das cooperativas, a validação desse produto a gente quer fazer aqui no estado do Paraná, junto com o Ministério da Agricultura, para a gente levar adiante essa nova métrica e tentar gerar bases para a criação de contratos novos, tá? O que a Embrapa faz, ligando aqui os dois mundos, RenovaBio e carbono, na verdade, e risco climático, é gerar métricas. Então, hoje a gente tem produtividade da cultura, soja, vai sair grãos, milho, cana, vai sair toda a biomassa, né? Mas a gente também está começando a medir a produtividade em termos de carbono no solo. Quanto de carbono no solo a gente gera com esses sistemas de produção sendo introduzidos. Então, essa visão que a gente às vezes vê nesse ambiente de mudança climática, a gente está tentando levar para o nível da quantificação e do produto operacional lá na ponta, tá? Essa é a nossa agenda de pesquisa, é claro. É um monte de pesquisador trabalhando com universidades e tem um mundo enorme que a gente precisa ter, de fato, esse ambiente de inovação alinhado para a gente conseguir reduzir incerteza, aumentar a eficiência e gerar, de fato, quem sabe, um dia 94% da área protegida no Brasil com seguro. Isso vai dar resiliência, vai dar capacidade da gente sobreviver à mudança climática. Não sei se eu fechei bem, mas... Fechou. Nós podemos entender que o Brasil vai continuar avançando, produzindo e, como disse o nosso deputado federal, Pedro Lupion, vamos sim cada vez mais no rumo de sermos o celeiro do mundo, né? É importante isso também. A organização aqui sugeriu que temos 1 minuto para as considerações finais. Por favor, pode começar, Mauro, pela... Então tá bom, só agradecer de novo aí o convite e tem uma coisa que eu esqueci de falar que era importante. O Bruno falou um pouco da questão do Sul, né, de ser muito importante a região Sul. Tem uma coisa que é muito importante aqui, a questão das cooperativas de crédito. Elas são grandes repassadoras de recursos do BNDES. O BRDE também é muito forte, também atua muito aqui no Sul. Isso faz com que os recursos sejam bastante concentrados aqui. E um dado que é muito importante, o banco é mais ou menos 50% são desembolsos diretos, 50% são desembolsos através de agentes financeiros, que são os bancos comerciais. Se a gente olhar o setor financeiro do país, cerca de 80% do crédito fica concentrado nos 5 maiores bancos, quando eu olho o país inteiro. Quando você olha o BNDES, esses 5 bancos eles recebem só 28% do que é repassado pelo BNDES. O resto, boa parte disso é através das cooperativas de crédito. Então isso mostra o potencial delas de atuar nisso. E um outro dado curioso que também liga muito com o agronegócio é que sempre, o banco desde 2017 para cá, eu não tenho o dado anterior, mas de 2017 para cá, o banco pode crescer o desembolso, pode cair o desembolso, o setor agro sempre tem mais ou menos entre 30% e 35% do desembolso. Isso é outro fator importante. Boa parte disso são as cooperativas de crédito. Tem a questão do Plano Safra, mas também tem esse papel das cooperativas de crédito de serem bastante difusoras dos nossos recursos. Então,
Queria deixar isso registrado, já que eu estou aqui no evento no Paraná. É importante a gente registrar isso, da importância, e agradecer mais uma vez aqui a participação de todos na mesa. Obrigado. Muito bom, parabéns, obrigado. Deu a ordem, Ari, por favor. Bom, eu vou agradecer também o convite à BDE. Vou aqui fazer uma observação que eu tinha comentado com o João, né? De fato, voltando também na questão regional, o meu primeiro trabalho assim, de zoneamento foi muito pressionado aqui no Paraná. Foi um estado, assim, um filtro muito pesado. A gente teve que vir aqui discutir. O pessoal aqui é exigente, mas eu vou ser franco, o que a gente conseguiu fazer aqui depois deu uma qualidade para a gente levar a coisa para fora em termos de informação. Então, o sistema cooperativo, o sistema das associações também, das federações, né, da FAEP, da UCEPAR, exemplar, assim, acho que a representação, tudo aqui funciona muito bem. Eu acho que isso dá uma condição para a gente desenvolver soluções, desenvolver informação. E uma outra coisa que eu observei nesse processo foi mais mulheres na sala. Isso eu achei, assim, quando eu vim aqui era só homem. Acho que isso é legal para quem foi indicado pela presidente Silvia, a primeira mulher presidente da Embrapa, para estar aqui. Eu acho que foi bem legal ter observado isso. Obrigado. Muito bom. E a gente, como paranaense, fica bastante orgulhoso, né, de receber esses registros, e a gente entende muito bem o papel do sistema financeiro nacional, em especial do Sistema Nacional de Fomento, e das cooperativas que fazem parte da BDE. Por enquanto, Cressol, Sicredi, Sicob. Pode ser que tenhamos mais notícias, não é, André, de novos associados. E as cooperativas de crédito, não digo um movimento na contramão, é um movimento contrário dos grandes bancos comerciais que resolveram enxugar suas estruturas físicas, seus balcões. As cooperativas apostaram no movimento inverso. E nós temos sim um público ainda à margem, né, das plataformas, dos bancos digitais. Aqui no Sul, eu acredito que em boa parte do Brasil ainda é sugestiva a ampliação de bases físicas, isso que as cooperativas vêm fazendo, vem ganhando muito terreno. Tanto é que eles são os grandes intermediários hoje de produtos BNDES, produtos FINEP, junto com o BRD, que é o grande campeão, mas também a partir dessa capilaridade, dessa defesa, desse atendimento personalizado que é importante e a gente acredita aqui no Paraná também. Suas considerações, Bruno, por favor. Assim, complementando, né, essa questão, o financiamento e a inovação, para você financiar a inovação, você precisa de informação, né, e aí, para ter informação, esse relacionamento com as empresas, conhecer quem são os empresários, estar perto deles, isso é essencial, né, então, nesse ponto aí, tanto, né, o BRD, por ter a sua equipe de prospectores aqui no Paraná, no interior, os outros estados aqui do Sul, tem pessoas, né, em cada cidade, cada região no interior, mas que eles conhecem todo mundo, né? Os principais empresários, as principais empresas e agentes de inovação. As cooperativas nem se fala, né? Foram uma contribuição enorme aqui, o aprendizado que a gente teve com a Cressol, né? Tem operações do Sicredi via BRD também, que tem crescido ao longo do tempo. O Sicob teve a primeira operação agora com a FINEP recentemente, tá? Então, como um agente financeiro credenciado, então, perspectiva de crescimento bem grande. Mas isso eu ressalto aqui a importância do relacionamento com as empresas, de estar próximo do ambiente empresarial, dos ecossistemas de inovação de maneira geral, para que a gente consiga disseminar o apoio da FINEP, né? Então a FINEP ainda não é tão conhecida, tem se tornado cada vez mais, muito, né? Com essa, quando eu falo aqui que o nosso trabalho é criar olhos de FINEP nos ambientes onde a gente transita, porque aí quando essas pessoas conhecem um pouquinho de FINEP, elas vão levando, porque são condições sempre muito atrativas, e fazem com que a FINEP seja conhecida e a gente consiga beneficiar mais empresas, mais organizações, mais ICTs aqui no ambiente brasileiro, mas aqui falando especificamente da região sul, né? Então a regional, nesse ponto aqui, nós temos o time trabalhando muito nisso, né? Temos tido bons resultados aí, então ficamos à disposição de vocês, tá? Temos um time, uma pessoa que fica alocada aqui para trabalhar aqui no norte do Paraná. Aqui do Paraná são 4 Paranás, né? Então tem o Paraná Curitibano, o Paraná aqui, né? O norte do Paraná é um outro bicho, o oeste é outro e o centro é outra coisa, né? Ali na terra, né, da madeira. Então a gente tem até pessoas que atuam em regiões diferentes do Paraná porque
não adianta colocar a mesma pessoa para estar em Curitiba e é outro mundo, né? São 4 Paranás, né? Então, fica à disposição, agradeço de novo pela oportunidade, contem conosco. Encerramos, ficamos por aqui no segundo painel. Obrigado também pela oportunidade. Muito obrigada, senhor Heraldo Neves, e aos participantes desse segundo e último painel dessa tarde.